Em um documento divulgado anualmente por uma das ONGs mais conhecidas internacionalmente, a Human Rights Watch revelou que em 2014 o Brasil, ao invés de melhorar os seus índices de direitos humanos, retrocedeu em alguns pontos, como por exemplo, superlotação de presídios, exploração sexual e o abuso da polícia. Já neste ano, a ONG levantou questões sobre algumas soluções tomadas pelo governo e população em momentos de crise que podem ferir os direitos humanos de outras pessoas. Bom, a gente vê uma situação, então, apontada internacionalmente que o Brasil vem retrocedendo em alguns pontos, como esses que a gente falou, mas também aqui no programa já falamos da questão indígena. No Brasil ainda existe trabalho escravo, o trabalho em situações análogas à escravidão. Por que essas questões são tão difíceis de ser superadas? Nós temos hoje não uma dificuldade de alguns poderes da República, como o Legislativo ou o Judiciário. O Legislativo ele até atua bastante, até às vezes em excesso, né, nessa, como nós falamos, da questão da inflação legislativa, né, deveria talvez conter um pouco e fiscalizar mais. O que nós talvez falhamos e a falta de implementação e manter esta evolução congruente de todas as proteções de direitos, né? Não somente proteger crianças e adolescentes na exploração, não só o trabalho escravo, não só diminuir a questão de milícias, que é um absurdo, e policiais despóticos, mas em todas as outras áreas, né? Saúde, educação, lazer e tudo mais. E o que talvez falta hoje é uma fiscalização maior. Hoje nós temos, mas geralmente quando descobre-se algo, como nós enfrentamos aí uma situação absurda da questão do petrolão, mas e quando se descobre já há um grande arrombo nas finanças públicas, mas além disso é o próprio executivo ter mais interesse. E talvez o mais importante não é só o executivo, mas é a população. O que nós vemos hoje são cobranças muitas vezes injustificadas, pessoas que discutem coisas para as quais elas não se prepararam. Entendeu? O que falta hoje, e isso é uma crítica necessária à sociedade, é de que nós briguemos que nós sejamos os principais fiscalizadores. Aliás, a nossa Constituição nos outorga. Nós somos os detentores do poder. E hoje está havendo uma modificação de lado. Hoje, quem literalmente é detentor do poder, ponto. O poder material, o poder de executar tudo, e o poder de decidir o que faz e o que não faz é o executivo. E é engraçado que para determinadas situações da sociedade, como naquela época daquelas manifestações sobre os 10 centavos, 20 centavos, não me recordo, da questão das passagens. 2013, né? Isso, As jornadas 2013. de junho. Exato. E movimentam-se uma grande massa para resolver esses problemas e para os outros a sociedade se cala. Então, hoje, não se deve, e esse é um ponto de vista que a literatura bate bem forte, é que não apenas o executivo deve promover isso, mas o que ele faltar, e se está faltando, devemos ter maior fiscalização. E como assim? Estarmos mais presentes nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. E isto falta do cidadão, em que pese tenha que trabalhar, tenha rotina. O cidadão brasileiro hoje temos uma rotina bem delicada, que principalmente diante da situação econômica atual, precisamos com certeza trabalhar mais ainda e não vamos ter tanto tempo. Mas é importante dedicarmos um pouco a essa fiscalização e mais ainda, a cobrança posterior das eleições. Porque hoje existe às vezes, confusão, né? De pedir o legislativo, isso é até comum. Quando existem legislações, muitas pessoas até depois procuram pedir empregos para vereadores, coisas absurdas, né? Deve-se pedir empregos ao executivo. O poder executivo tem essa implementação. O legislativo cria leis e fiscaliza o executivo, entendeu? E outras coisas mais. Mas é importante isso, para nós lembrarmos de quem nós votamos. Então, hoje, isso, para ser bem objetivo na pergunta, acredito que o que seria interessante para a sociedade é não deixar necessariamente na mão do executivo e nós trabalharmos mais. Isso em algumas regiões do Brasil, e isso não posso fazer essa crítica sem lembrar disso, que temos muitas pessoas que acompanham, fiscalizam, vão atrás, mas isso precisa ser generalizado. Precisamos ter mais vontade. Quando tivermos isso, ocorrerá tal como ocorreu na época do Collor, ocorrerá tal como ocorreu em 2013, na questão dessas manifestações, ou seja, teremos respostas estatais efetivas. Ali, nessas duas situações, tivemos respostas estatais efetivas. Não foi, Elton, preciso criar lei, não foi possível fazer emenda à Constituição, ali tivemos respostas
efetivas do Estado. O que nós precisamos é respostas efetivas do Estado. E se ele falta, se ele é omisso, nós, sociedade, temos que fazer como fizemos nessas duas situações, e em outras mais. Essas duas foram as maiores. Então, talvez, fazendo isso, essa é a grande saída para começar a melhorar a nossa sociedade em questão de direitos humanos e muito mais. Essa questão que você fala, né, da nossa participação, é necessário qualificar a nossa participação também, né? Quais os espaços que a gente tem da nossa vida social em que nos chegam conteúdos em relação a direitos humanos? Quer dizer, na escola existe isso, talvez em algumas igrejas se faça essa discussão, mas assim, na vida social, quais os elementos que a gente tem mesmo para que nos forme em relação a esse tema? Hoje é um pouco delicado isso, porque ao mesmo tempo que temos muitas fontes que trazem a questão de direitos humanos e outras coisas mais, nós temos também tanto uma falta de vontade de buscar, mas como uma falta de vontade talvez estatal de demonstrar. Então temos os dois lados e temos talvez implementar esses dois para que possamos cobrar mudanças efetivas. Hoje, como você disse, nós, seja a identidade de igreja que for, seja a denominação que for, hoje temos uma grande movimentação das igrejas trabalhando com isso, trazendo isso à tona, né? Discutindo isso. E temos também a mídia que traz muito forte isso, entendeu? Nós temos programas hoje voltados a isso. O que eu vejo não é uma falta de, isso é algo meu subjetivo, mas não é uma falta de transparência de trazer isso ao público. Hoje eu acho que tenho para mim que é até bem forte a divulgação de direitos humanos, das cobranças do que vem acontecendo. O que acredito que tem sido o problema é que muitas informações são passadas de forma distorcida, entendeu? A mídia está trazendo para ela, principalmente a questão em direito penal, que direitos humanos ocorrem com muita frequência e deve ser observado. A mídia está chamando para ela a responsabilidade de incriminar situações, de criar um aumento e banalizar a cobrança por penalização de crimes sem haver uma verdadeira reflexão. Então, qual é o grande problema, Elton? Às vezes, nós termos esse monte de informações, mas por não fazermos reflexões, nós começarmos a tornar mais agressivos. Quando você tem um julgamento agressivo de determinadas situações que não se faz uma reflexão grande, nós podemos fazer um grande problema, um grande estardalhaço na sociedade. Principalmente quem tem poder em mãos, entendeu? Então, acredito que hoje o que deve haver mais, além das informações que são passadas, devem ser passadas com mais reflexão, né? É a sociedade buscar mais, a refletir e tentar implementar no seu cotidiano. Porque eu vejo, por exemplo, né? Hoje, na formação das polícias, quase em todos os estados brasileiros, eles têm uma capacitação em relação a direitos humanos. A polícia há algum tempo, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo. No ano passado, nós recebemos aqui nesse programa um oficial da polícia que veio divulgar um evento de direitos humanos e polícia militar. Mas, apesar dessa formação, apesar desse cuidado na formação dos novos policiais, a polícia vem apresentando dados, né? Recentemente na mídia a gente tem visto aí que nos trazem à tona um certo, diria eu, despreparo para lidar com algumas questões. Apesar de existir uma formação. Quer dizer, então, você acha que não só essa formação, mas aliada a uma sociedade mais vigilante, que se faça impor e cobrar os órgãos públicos, isso também seria um passo importante na garantia dos direitos humanos? Sim, hoje nós temos uma situação delicada quanto às polícias. Nós temos uma grande comunidade que a atuação policial tem sido efetiva. Nós vemos também pelos relatos de incidência, de aplicação, de prisões que são feitas, até muitas vezes exageradas, mas uma falta muito grande, um desrespeito muito grande com os direitos humanos. Isso não significa dizer, infelizmente, a sociedade desacreditada, talvez, tem hoje começado a atrelar a questão de direitos humanos à proteção do bandido, do infrator, de que ele possa fazer o que quer. Não é. Mas também não significa dizer que a polícia possa agir de forma como bem queira. Eu tive uma situação recente, né, de um vídeo, isso é um vídeo real, onde a Polícia Civil
acaba de fazer a apreensão de uma moça. Essa moça, acredito que tinha feito... não me recordo o crime, mas tinha cometido um crime. E essa moça, já algemada no camburão, e eles abriram a parte de trás e conversando com ela, gravando em celular. E essa moça, dias antes, acredito, tinha postado palavras ofensivas à corporação policial. E esses policiais começaram a ofendê-la. Então, a questão é, de fato, ela cometeu um crime e ela é criminosa, e ela pagará, ela tem que pagar. A questão não é falta de punição. Nós temos que ter uma punição efetiva do Estado, e o que falta é isso, talvez. Mas, talvez não. O que falta é uma punição efetiva, né? Que a pessoa tenha certeza de que ela cumprirá a pena. Mas isso não significa que milicianos possam agir como bem queiram, entendeu? Ali, naquela situação, eles tornaram-se tão criminosos quanto aquela pessoa, quando elas expuseram. Não é apenas uma pessoa, um ser humano que eles estavam expondo e ofendendo, mas eles poderiam estar em situações tais quais. Mais recentemente também vi uma reportagem de uma grande televisão aqui, né? E sensacionalismo, né, de criminal que nós temos aí nos finais das tardes, né, de duas emissoras especiais, onde a repórter caçoava da figura do delinquente e a pessoa ali apenada, né, presa, algemada, tinha acabado de cometer um crime, dizendo que não tinham cometido, cheio de lágrimas nos olhos. Daí dizer que ele foi criminoso, que ele cometeu ou não o crime, não importa, mas aquela repórter começava a caçoar dela. E o grande problema isso era dentro de uma sede policial. Então, permitir a mídia ingressar dentro da sede policial para não ver respeitado o direito básico, o direito de respeito, porque nós não precisamos necessariamente encunhar uma bandeira de cristão ou de essa ou daquela religião, mas nós devemos lembrar, no mínimo, de respeito a um ser humano. Direitos humanos é isso, é relembrar, tratar o próximo como um ser humano simples, o mínimo que ele precisaria, como eu gostaria de ser tratado. E hoje nós temos essa falta, né? Hoje, para ser bem objetivo, nós temos em determinadas regiões, polícias bem preparadas e outras não preparadas, entendeu? E a questão não é só cobrança da comunidade, aí é delicado, porque aí não realmente dá para falar para pessoas saírem às ruas, ou isso é delicado porque muitas pessoas têm medo de polícia. Hoje, a polícia, ao invés de trazer segurança, está causando medo. Então, vai ser delicado. É diferente de quando nós falávamos da questão de cobrar a efetivação de políticas públicas. Quando você sai às ruas para cobrar a efetividade da polícia ou não aplicação de crimes da polícia, de que ela comece a agir corretamente, nós podemos ver que são poucas pessoas. Ou quando não queimam até pneus, mas sempre você vê nas ruas poucas pessoas brigando por isso. Mas por quê? Porque são embasadas no medo. Então, não são todas que saem. E nem todas sairão. Então, a grande questão aí é o Estado ter uma maior força na corregedoria, ter um acompanhamento não só de preparação, mas de punição interna. Porque se continuar da forma como está, de não haver investigações internas mais claras e transparentes, de trazer, né, de tornar público o que foi efetivamente feito, investigado, infelizmente continuará esse medo de polícia, e a polícia, que é justamente para proteger, vai subverter o valor dela. Vai se tornar perseguidora do cidadão. É muito interessante, porque você tem uma inversão de valores. Quer dizer, a falta da implementação dos direitos humanos intensifica as contradições da nossa sociedade, a desigualdade. Essa intensificação gera, por exemplo, mais violência. E esse sentimento de violência, a população, o cidadão comum, passa, essa é uma impressão que eu tenho, às vezes se confunde justiça com vingança. Então, um exemplo claro, não desmerecendo a discussão, porque é uma discussão séria, é uma discussão que é feita em vários países, que é o caso da redução da maioridade penal. Acho também tomar o cuidado de não de tratar isso como um bloco coeso. Existe sim gente que vê na redução uma solução de justiça, de reeducação da criminalidade do jovem, mas existe também uma parcela significativa que confunde justiça com vingança, né? E isso é compreensível do ponto de vista do cidadão, né? Você é vítima de uma violência, você reage, né? Você quer vingança, você quer justiça. Agora, quando o Estado passa a gerar políticas baseadas pelo princípio da vingança, não vai sobrar mais ninguém. Quer
Queria que você comentasse isso, se você concorda, se você acha que... Não, isso infelizmente, é um absurdo que o nosso Estado tem feito quando trata-se disso. Isso é, em que pese seja bem dividida a sociedade quanto a esse assunto, né? Nós temos uma grande parcela de uma literatura jurídica de respeitável nome defendendo não só a impossibilidade jurídica de redução da maioridade penal, mas até mesmo social. Né? Hoje nós temos que pensar o seguinte, quando se fala em direitos humanos, mais do que direitos humanos, o direito de qualquer pessoa, porque às vezes quando vai falar sobre direitos humanos a pessoa vai achar que vai proteger todos. A questão não é proteger a todos. Direitos humanos significa uma grande fraternidade em sociedade de tal modo que todos possam viver sadiamente. No momento em que nós temos pessoas cometendo crimes, realmente nós temos que ter um olhar mais rígido para essas pessoas. Mas isso não significa ser vingativo. Realmente, hoje nós temos uma concepção de não só de redução da maioridade penal, mas como outras questões mais em matéria penal, de que o cidadão ele não quer necessariamente uma justiça, mas ele quer uma vingança. Como exemplo, faz um bom tempo, mas houve uma situação em que no Nordeste, uma região bem quente, por natureza, uma região bem quente, onde alguns presos tinham na penitenciária, não só na penitenciária, mas nos corredores, bebedouros com água gelada. E as pessoas se revoltaram com aquela situação, achando um absurdo que um detento pudesse tomar água gelada. Então, veja que a sociedade começa a inverter valores e, ao invés de querer uma ressocialização, um aprendizado dessa pessoa, eles querem, na verdade, torcer essa pessoa até sugar o último sangue, até essa pessoa não, assim, já ter sentido toda a dor que essa pessoa, a vítima, sentiu. E não é bem assim. Nós temos hoje, quem estuda criminologia hoje, sabe de que, por exemplo, tempo em detenção, passar mais de 20 anos detento ininterruptamente, a pessoa perde a personalidade, tá? Tem-se outras estatísticas maiores e questões biológicas da pessoa em que, se não tiver uma verdadeira ressocialização, no meio em que ela convive, ela piorará. E, infelizmente, as pessoas pedem uma maior penalização, principalmente da questão da redução da maioridade penal, mas não pensam nas consequências. A questão da maioridade penal é delicada pelo seguinte, no sentido de vingança, ela resolve o problema. E o Estado, para atender essas pessoas que querem, têm esse sentimento, ele também resolve, criando essa redução da maioridade penal. Mas o grande problema é que hoje é tranquilo de que a pessoa, ao nascer, ela adquire 50%, a metade da personalidade de seus pais, ela herda ao nascer. E a outra metade, ela herda com o meio ambiente que ela estuda, em que ela convive. E a literatura jurídica também traz a questão seguinte, a questão do etiquetamento. A pessoa é o que o meio ambiente dela influi. Então, quando nós falamos em redução da maioridade penal, nós temos que pensar lá na frente, não aqui no momento. No momento resolve. Nós vamos colocar um monte de pessoas em cárceres mais do que lotados, já não tem mais, já estão super lotados, às vezes o triplo do que eles podem suportar. Nós temos a situação aqui do Putin, em São José dos Campos, que, se não estou errado, está praticamente com o dobro, né, da população carcerária de que ele comporta, e isto é possível o cidadão buscar na Secretaria de Segurança Pública do Estado, é só procurar na internet que acha, está lá, a própria Secretaria é transparente nisso. Então, colocarmos hoje menores no meio de pessoas que já estão cumprindo penas em estabelecimentos prisionais que não têm estrutura, ou seja, o Estado não cria nenhuma estrutura de políticas públicas, mas sem pensar nisso, que é uma questão muito importante, porque é a falta de políticas públicas que estão tornando os nossos infratores agora. Mas, sem pensar nessa questão, a questão atual, se hoje nós não temos implementação de presídios melhores, de maior condições para abarcar, de cuidar dessas pessoas, e nós temos maior população carcerária com a redução da maioridade penal, nós já temos o primeiro problema, de que nós vamos ter maior índice de rebeliões, maior índice de mortalidade lá dentro, maior índice de aprendizado de criminalidade, e o pior, hoje nosso Código Penal, ele em que pese algumas críticas, nós temos uma individualização da pena bonita no Código Penal e na Lei de Execução Penal. A Constituição Federal também confirma que, a princípio, e a garantia constitucional, a individualização da pena. Hoje, para nós termos uma ideia, Elton, nós temos como individualização da pena, para início de cumprimento dela, 3 regimes: regime fechado, regime semiaberto e regime aberto.
E o Código Penal vai determinar que cada regime será cumprido no estabelecimento próprio. O regime fechado, ele inicia-se, segundo o Código Penal, em instituição de segurança máxima ou média. O regime semiaberto, ele vai iniciar em estabelecimento, em colônias agrícolas ou estabelecimentos congêneres. E o regime aberto em casa do albergado ou congênere. Então, temos uma diferenciação importante aqui. Nós temos uma individualização de que faz uma grande diferença na prática, porque nós estamos olhando para cada indivíduo, olhando para a conduta deles, estamos separando quem cometeu um crime hediondo, quem cometeu um crime simples e quem cometeu, talvez, contravenções ou crimes de pouca relevância. Mas a questão é, na prática, isso não existe. Hoje nós vemos que aquele que está iniciando a execução da pena em cumprimento fechado, em regime fechado, está cumprindo com a mesma pessoa que está no regime semiaberto. Hoje, aquele que cometeu crime hediondo cumpre pena também com aquele que cometeu crime simples. Então, nós não temos uma capacidade, uma estrutura penitenciária que possa resolver esse problema. Então, a conclusão é, no momento em que nós reduzirmos essa maioridade penal por um simples sentimento de vingança e que já está alcançando o nosso legislativo, ao ponto dele trabalhar nessa ideia de redução, nós vamos colocar pessoas em pleno desenvolvimento, pessoas que são ainda adolescentes, saindo da fase de criança para adolescência, com 16 anos, no meio de pessoas que já são praticamente professores do crime, e essa é a realidade. E elas sairão, em algum momento da vida delas, sairão de lá. E o problema é este, quando elas saírem. Quando elas saírem daquele meio onde elas absorveram muito mais criminalidade, elas sairão piores. Hoje nós não temos uma ressocialização dentro de nossas penitenciárias. Hoje, por exemplo, o que seria para segregar um indivíduo da comunidade, para que ele possa refletir lá dentro, ter acompanhamento psicológico e tudo mais, para que ele possa ser reavaliado e voltar uma pessoa melhor, hoje, na verdade, temos a pessoa simplesmente com a comunicação normal. Hoje temos dentro de penitenciárias pessoas que mantêm contato e fiscalizam os crimes lá de dentro. Entendeu? Então, hoje nós não temos uma realidade de penitenciária que possa comportar essa questão da redução da maioridade penal. Se o momento do Brasil fosse outro, de perfeita capacidade penitenciária, de implementação de políticas públicas, não tenha dúvidas de que isso poderia ser um passo importante. Mas hoje, na atual situação, só talvez pioraria. Talvez não. É muito certo de que pioraria a situação. Muito bem. Bom, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos e nós temos que sempre fazer esse tipo de discussão. A TV Câmara está aberta a isso. Gostaria de agradecer a tua presença, Álvaro. Muito obrigado pela sua participação e nos vemos em um próximo programa. Muito obrigado. TV Câmara Entrevista. Até breve.